Meus amigos, bom dia. Já estamos no início da madrugada do dia 4 de abril de 2019. Se inicia oficialmente o canal Ricoflá para toda a audiência que forma a torcida que é a maior do mundo, a torcida do Flamengo. Eu venho aqui nesse vídeo inaugural, primeiramente dando boas-vindas a todos, e vou tentar fazer uma análise muito célere, ou seja, simples e rápida, sobre o jogo de hoje, infelizmente a derrota para o Peñarol, tradicional clube uruguaio, no Maracanã. Antes de qualquer coisa, gostaria de lhe convidar para se inscrever no nosso canal como um mecanismo de fidelização ao nosso trabalho, tá? Acione o sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhe o nosso canal com todos os rubro-negros que você conhece. O nosso canal terá, por finalidade, 3 pontos principais. Primeiro, resgatar a memória histórica do Flamengo. Segundo ponto, fazer a cobertura jornalística dos acontecimentos do clube. E terceiro ponto, lives antes e depois dos jogos do Flamengo. Bem, em relação ao jogo de hoje, algumas coisas a colocar. Primeiro, que nos primeiros 20 minutos eu já percebi que tinha alguma coisa errada em relação à tática que o Abel estava implementando para o jogo. Uma vez que o Flamengo ele não estava agressivo, ele estava muito comedido, muito de toque de bola e chamando o Peñarol para o seu campo, que foi um grande erro. Um erro estratégico, tático, que foi fundamental para fazer o Peñarol crescer no jogo. Na realidade, diferentemente do jogo contra a LDU, que o Flamengo começou a massacrar logo no início, e colocou a LDU presa na sua defesa. A LDU ela ficou presa, ela ficou retraída na defesa por uma postura tática do Flamengo de partir para ataque toda hora. Então o Flamengo acabou obrigando a LDU a ficar espremida na defesa. Hoje não, o Flamengo ficou tocando a bola, e o que deu a entender que o recado do Abel na pré-eleição é de que o Peñarol, por ser um clube tradicional, iria ficar na catimba, tentando arrancar o empate. Então que o Flamengo jogasse com essa realidade, jogasse nos erros do Peñarol, sem afobação, sem pressa, porque o regulamento estava embaixo do braço. Bastava apenas ganhar de 1-0, talvez 2, e garantir os 9 pontos, o que daria a liderança tranquila do grupo. Porém, essa soberba de jogar com o regulamento debaixo do braço, de fazer o tempo passar, ir numa brecha, num erro tático do Peñarol, o Flamengo conseguir fazer o seu gol, ou gols, e sacramentar a vitória. O Peñarol leu esse recado e, precisando da vitória, disse: já que o Flamengo não massacrou, nós vamos ganhar o campo, vamos jogar da catimba, usar da nossa força de vontade, do nosso futebol pegado, tradicionalmente uruguaio, para massacrar o Flamengo, deixar o Flamengo restrito à sua área de defesa e nós, Peñarol, tentarmos garantir a vitória, nem que seja de 1-0, como de fato, infelizmente, aconteceu. Então foi um erro de tática, de estratégia do nosso técnico. Ele precisa rever isso. Outro ponto, um jogador demasiadamente caro como o do Arrascaeta não pode ficar no banco. Pelo menos não pode ficar o jogo inteiro sem entrar. Então era necessário colocar o Arrascaeta. Eu até defendo que o Flamengo tenha um esquema com 3 zagueiros para que possa ter um único volante, no caso Cuejá, e que possa jogar sim com o Diego e Arrascaeta. Inclusive o Diego jogou bem hoje, hein? O Diego tem tido uma temporada de 2019 muito boa, melhor do que as 2 anteriores. Mesmo sendo mais velho, e estando fisicamente mais cansado, e tem demonstrado uma postura técnica e tática impressionantemente positiva. De qualquer maneira, gente, o que eu quero chamar a atenção? O Flamengo jogou estrategicamente errado, chamou o Peñarol para o seu campo. O Peñarol, que tradicionalmente sabe jogar Libertadores, massacrou o Flamengo, fez com que o Flamengo ficasse retraído no seu campo e jogando no erro do Flamengo e numa jogada infantil
que gerou a expulsão do Gabigol, o Peñarol viu agora é a hora da gente tentar sacramentar a vitória, como de fato, infelizmente, aconteceu. O que eu quero alertar para vocês para a gente concluir o vídeo? Tá? Primeiro, o Flamengo tinha o grupo na mão, a classificação praticamente na mão. Flamengo, com uma vitória simples, talvez de 1-0, sobre o Peñarol, não importa. Ele iria a 9 pontos. E aí bastava ganhar do San José, que é reconhecidamente o adversário mais fraco do grupo, em casa, no Maracanã lotado, na quinta que vem, para fazer os 12 pontos e sacramentar a classificação. E só pensar apenas em garantir o primeiro lugar e mais ainda, o primeiro lugar geral da Libertadores. Disputar aí com Cruzeiro e Cerro Porteño, que tem grupos mais fáceis, a hegemonia da primeira fase da Libertadores para que possa decidir os jogos em casa a partir das oitavas de final, ou seja, na segunda fase. Porém, o Flamengo perde esse status. O Flamengo agora, infelizmente, terá que jogar pela subsistência, ou seja, pela sua sobrevivência, apenas por se classificar, ainda que seja em segundo lugar. Para isso vai ter que torcer para o Peñarol contra a LDU. Que aí o Peñarol iria a 9 pontos, o Flamengo deve fazer um bom saldo contra o San José, pelo menos é o que a nação acredita, e vai aos mesmos 9 pontos e provavelmente até o primeiro lugar pelos critérios de desempate no saldo de gols. Mas independentemente disso, seria Flamengo e Peñarol o próximo cenário, na próxima rodada, com 9 pontos, o LDU ficaria com 4, numa derrota para o Peñarol em Montevidéu, e o San José sendo goleado pelo Flamengo aqui, ou perdendo, não importa de quanto, no Maracanã, seria automaticamente eliminado com 1 ponto. Qual é a reflexão que eu quero fazer? Por que nós temos que torcer para o Peñarol e tirar de lado, colocar de lado, melhor dizendo, a soberba de ser o primeiro do grupo? Que agora é questão de sobrevivência, de garantir classificação, de se manter vivo na Libertadores. O Peñarol, vencendo a LDU, vai a 9 pontos. Se existir um empate em Montevidéu entre Peñarol e a LDU ainda fica viva, porque vai a 5 pontos, o Peñarol iria a 7, e o Flamengo, tranquilamente, com uma vitória 5 sobre o San José, iria a 9. Beleza, terminaríamos, né, a próxima rodada com a liderança. Mas aí tem um cenário que nos causa preocupação. Os 2 últimos jogos nossos são fora de casa, sequencialmente, contra a LDU em Quito e contra o Peñarol em Montevidéu. E aí que mora o perigo. O Flamengo não pode sequer pensar em perder os 2 jogos. No mínimo, ele tem que pelo menos garantir um empate em Quito, para que possa ir para Montevidéu tranquilo contra o Peñarol, podendo até perder, se fizer um bom saldo. Por quê? Porque com essa derrota para o Peñarol, o Flamengo recolocou a LDU no grupo. Colocou ela viva, né? Porque a LDU agora, vamos supor que ela até perca para o Peñarol em Montevidéu. Depois ela vai ter 2 jogos seguidos em casa, contra o próprio Flamengo e contra o San José da Bolívia na última rodada. Olha que cerejinha, olha que moleza. E aí que mora o problema, aí que mora o perigo. Vamos supor que hipoteticamente o Flamengo ganha do San José, que a LDU inclusive perca para o Peñarol. Ela continua com 4 pontos, o Flamengo iria a 9, junto com o Peñarol, tranquilo, relaxado. Não, gente, relaxado não. Veja o que aconteceu em 2017, perdemos todos os jogos fora. O Flamengo teria que ir para Quito com a obrigação de pelo menos garantir um empate para segurar a LDU, porque a LDU iria a 5 pontos, o Flamengo iria a 10, aí estaria classificado. Mas se o Flamengo perder para a LDU, vocês acham que a LDU vai perder pontos para o San José na última rodada? Então, hipoteticamente, num cenário em que a LDU ganhe do Flamengo, ela vai para 7 pontos, o Flamengo fica com 9. Aí o Flamengo vai para a última rodada, tendo que ganhar do Peñarol, ou pelo menos empatar, se o saldo estiver bom, e ainda torcer para a LDU perder pontos para o San José em casa, lá em Quito. Vocês acham que a LDU vai perder para o San José na última rodada? Então o cenário é que o Flamengo garanta a classificação na penúltima rodada. Para isso tem que ganhar do San José com um bom saldo e arrancar pelo menos um empate da LDU em Quito. E tá muito bom, ainda que perca o primeiro lugar para o Peñarol, porque depois desse papelão no Maracanã, só a classificação, no momento, já nos satisfaz. Infelizmente, o primeiro lugar é apenas um luxo que nós ainda temos grandes condições de conseguir. Mas para isso nós vamos ter que jogar muito bem, tática e tecnicamente, nos jogos fora de casa. Do contrário, corremos o risco até de perder a classificação. Porque nesse cenário que eu mostrei, se o Flamengo perder para a LDU, para mim vai ser uma situação muito complicada, porque a LDU vai ter praticamente a vitória sobre o San José da Bolívia,
que é o time mais fraco do grupo, assegurada na última rodada, e aí o Flamengo vai passar por aquele drama que passou há 2 anos atrás com o São Lourenço fora de casa. Desnecessário por causa da derrota hoje. Vai ter que jogar com o Peñarol para tentar arrancar um empate. Lembram da época do São Lourenço? Que nós perdemos no último minuto por causa do erro do Matheus Sávio? Então, nós vamos perder também. Já pensou perder pro Peñarol no último minuto? Pô, o Flamengo ter que pelo menos empatar com o Peñarol lá em Montevidéu, com aquela pressão toda da torcida do Peñarol, que fez pressão inclusive dentro do Maracanã. Sendo minoritária, mas fez pressão. Imagina lá com o estádio majoritariamente formado por torcedores do Peñarol. O Peñarol com regulamento debaixo do braço. Já pensou que desastre? O Flamengo perder em Montevidéu e por ter perdido para a LDU em Quito. Vamos imaginar um cenário hipotético. Pô, ver ainda a LDU garantir a vaga, ganhando do San José, molezinha na última rodada em casa. O Flamengo não precisava ter passado por isso, mas com essa derrota no Maracanã vai acabar passando. Infelizmente. O Flamengo tinha que ter jogado para vencer, para frente. Mas no cenário da expulsão, dali para frente tinha que ter fechado a casinha para pelo menos garantir um empate, que não era muito bom, mas pelo menos naquela situação de ter -1, aí sim o Abel tinha que ter jogado com o regulamento debaixo do braço. Mas não, foi tentar ainda arrancar um gol, não sei da onde, com o jogador a menos. Acho que o Peñarol é imaturo taticamente de aceitar um jogo com essa realidade, sendo proposto pelo Flamengo? Claro que não. Eles são macacos criados, raposas de Libertadores. Eles jogaram com o regulamento debaixo do braço. O Flamengo foi tentar arrancar um gol, aí eles viram a brecha, fizeram um gol de cabeça, muito bem feito por sinal, sem chances de defesa para o Diego Alves, e sacramentaram uma vitória. Desnecessária essa derrota para o Flamengo, repito, bastava um empate. Com uma vitória para o São José na próxima rodada, o Flamengo estaria com a vaga na mão. E se tivesse vencido, tivesse proposto uma postura tática para frente e ganho, nem que fosse de 1-0 esse jogo, bastava ganhar da Cerejinha do São José. Quinta que vem já estaria classificado, precisando apenas decidir se seria primeiro do grupo ou melhor, se teria o primeiro lugar geral de toda a Libertadores. Problema para o Flamengo, hein, gente? Convido a vocês, se gostaram dessa análise, para se inscreverem no canal como mecanismo de fidelização ao nosso trabalho, porque o nosso canal tem 3 pilares, repito: resgatar a memória histórica do Flamengo, fazer a cobertura jornalística dos bastidores do clube e desenvolver lives analíticas como essa agora, antes e depois dos jogos. É um trabalho sério que eu preciso contar com uma grande audiência e conto com todos vocês para que nós tenhamos um canal inteligente, analítico, crítico e qualificado em favor da nossa torcida, porque ela merece. Chame seus amigos, convide-os para que se inscrevam no nosso canal Ricoflá, o maior canal de memória histórica do Flamengo no YouTube. Um abraço a todos, fiquem com Deus.